E bom dia a todos aqueles a quem ainda não cumprimentei, né? Tanto no Brasil como no mundo, né? Porque aí a gente tem um meio maravilhoso de anúncio do evangelho pela tecnologia, né? Considerando aí as limitações que nós temos no mundo hoje por conta da pandemia que assola o globo, né? E glorificamos a Deus porque a tecnologia é o meio que nos permite aí poder falar fora, vamos assim dizer, das paredes de um templo, né? Fora de e para além das limitações físicas. E glorificamos a Deus porque as pessoas podem ouvir a palavra do Senhor, né? Então, pessoas que estão do outro lado do mundo, de fala portuguesa, que têm acesso às redes sociais, podem ouvir a palavra de Deus. E isso é maravilhoso, porque nesse momento de dificuldade que o mundo passa, não só o Brasil passa, né? Nós podemos, então, falar para pessoas que estão distantes, que de outra forma não conseguiriam ouvir, né? E glorificamos a Deus por isso. Mas, meus queridos, nós estamos hoje com o tema Quem é este? E é baseado em Mateus capítulo 21 e o versículo 10. Né? Quem é este? E o versículo de Mateus capítulo 21, versículo 10, diz: E entrando ele em Jerusalém, toda a cidade se alvoroçou, dizendo: Quem é este? Meus amados, certamente Jesus é o personagem da história da humanidade, nascido de mulher, que mais causou impacto na história. É tão forte a pessoa de Jesus que nós temos um calendário que divide o tempo em antes e depois de Cristo. E é curioso nós sabermos, né, nós nos lembrarmos que quando Jesus nasceu lá na Galileia, era um personagem talvez visto como um agitador, aquele que quebrou os paradigmas da religião que estava estabelecida e sob a qual ele nasceu. E era um movimento pequeno, né? As pessoas às vezes esperam que um personagem como Jesus tivesse várias pessoas da época escrevendo a respeito. Mas Jesus nasceu em um contexto em que Roma havia dominado a Judéia. E existiam vários movimentos que insurgiam-se contra Roma. Como é natural, as nações que são dominadas por outras almejarem a liberdade. E diante disso, existiam vários movimentos que pretendiam, né, ou que pelo menos se anunciavam como aqueles que deveriam quebrar o jugo romano de Israel. E para muitos, Jesus era apenas mais um, né? Então, por esta razão, a gente talvez não tenha tantos registros históricos antigos tratando acerca de Cristo. E os relatos aumentam à medida em que o tempo também avança. E isto é fácil de entender, porque Jesus não se limitou apenas à Judéia. É um personagem tão forte, trazendo uma mensagem tão forte, uma mensagem divina, uma mensagem do céu, que a mensagem dele foi se propagando. E as pessoas que o entendiam, que o aceitavam, que se converteram a ele também, foram se propagando. Mas naquela época inicial, uns perguntavam quem é este? E perguntavam por que coisas começaram a acontecer na vida de Cristo após os 30 anos, quando ele começou a anunciar o evangelho, que não era comum acontecer entre outros, entre aqueles que anteriormente talvez se insurgiram contra Roma. Porque Jesus não falava diretamente contra Roma, ele apenas veio trazer a mensagem de amor, a mensagem do evangelho, a mensagem de salvação. E muitos, por isto, pensaram que ele iria estabelecer um reino terreno, resgatar Israel do jugo de Roma.
Então, muitas pessoas não discerniam corretamente. Isso a gente pode ler em Marcos, no capítulo 6 e o versículo 3, que diz assim: não é este o carpinteiro, filho de Maria, e irmão de Tiago, e de José, e de Judas, e de Simão? E não estão aqui conosco suas irmãs? E escandalizavam-se dele. Então veja que quando Jesus começou a pregar o evangelho, quando Jesus começou a fazer as maravilhas, quando ele começou a anunciar o reino de Deus, trazer as coisas boas celestes para o homem, apresentar as coisas boas de Deus, alguns não entenderam direito, dizendo: olha, ele é carpinteiro, a gente conhece Maria, conhece Tiago, conhece José, conhece Judas, Simão, conhece as irmãs dele, e ele está fazendo essas coisas. Então se escandalizavam dele, achando que talvez ali fosse somente mais um querendo talvez aparecer, querendo fazer alguma coisa para chamar a atenção, já que ele era, para eles, um mero carpinteiro, filho de Maria, e que tinha alguns irmãos por ali, né? Então não viam como aquele que poderia realmente trazer a paz para Israel, né? Mas apenas alguns, a partir desses milagres que ele realizou, alguns o viam como profeta. Por exemplo, na ressurreição, né, do filho de Naim, quando a gente vê lá em Lucas capítulo 16, 7, versículo 16, né? Lucas capítulo 7 e o versículo 16, que diz assim: e de todos se apoderou o temor, e glorificavam a Deus, dizendo: um grande profeta se levantou entre nós, e Deus visitou o seu povo. E aí agora a história muda um pouco de figura. Antes existiam aqueles que se escandalizavam dele pelas coisas que ele fazia. Mas agora um milagre extraordinário havia acontecido, né? Alguém havia voltado à vida pelas mãos de Jesus Cristo. E diante disto, as pessoas começaram a temer, começaram a enxergar Jesus já de outra forma. A sua fama começou então a se espalhar, porque as pessoas viam coisas que antes não aconteciam, que outros talvez que tinham um título ou requeriam o título de libertadores de Israel naquele contexto histórico não haviam feito. E Jesus estava fazendo coisas maravilhosas. E a ponto que eles glorificaram a Deus, aqueles que viram o milagre, glorificaram a Deus e disseram: um grande profeta se levantou entre nós. E Deus visitou o seu povo. Claro que essa expressão, Deus visitar o seu povo, é como a gente já conhece expressões do Velho Testamento, onde Deus manda os seus representantes, e ali é subentendido como Deus fazendo visita ao povo de Israel. Em outro momento também, ele é reconhecido, agora não apenas como um profeta, mas como o profeta, né? Vamos ver aí João capítulo 6 e o versículo 14, que diz: vendo, pois, aqueles homens o milagre que Jesus tinha feito, diziam: este verdadeiramente é o profeta que havia de vir ao mundo. E esta passagem, ela está inserida naquele contexto da multiplicação dos pães. Quando apenas poucos pães e poucos peixes que haviam disponíveis ali, Jesus conseguiu fazer a multiplicação para alimentar a multidão que o seguia, que o estava acompanhando, porque eles estavam passando ali já alguma necessidade, alguma fome, porque estavam seguindo a Jesus e não tinham o que comer. E naquele momento Jesus perguntou o que é que se tinha e alguém conseguiu pães e peixes. E Jesus fez a multiplicação, poucos pães e poucos peixes, e Jesus fez a multiplicação de modo que todas as pessoas que ali estavam puderam se alimentar e ainda sobrou pães e peixes, né? Coisa maravilhosa. E diante disto, diante deste milagre que Jesus fez, as pessoas começaram a dizer: este é verdadeiramente o profeta que havia de vir ao mundo. Então veja que coisa maravilhosa, o reconhecimento. As pessoas já começaram a perceber a Jesus como aquele profeta prometido no antigo Israel que haveria de vir ao mundo.
Então, Jesus agora não passava a ser somente aquele que estava tentando quebrar o jugo romano no entendimento daqueles que o acompanhavam, mas agora era o profeta prometido a Israel. Né? As pessoas começaram a perceber desta forma. E aí surge um outro grande problema, porque existia a religião estabelecida, existia o status religioso estabelecido, existiam aqueles que já tinham o poder na mão, aqueles que, por concessão de Roma, podiam exercer a religião e o domínio religioso da época. E são justamente esses que agora se levantam contra este reconhecido profeta que estava anunciando o amor de Deus ali. E Mateus, no capítulo 21 e o versículo 46, fala dessas pessoas. E eles diziam, né? E pretendendo prendê-lo, receavam o povo, porque o tinham por profeta. Então, os inimigos de Cristo, naquela época, judeus da facção dos fariseus e dos saduceus, agora tentavam prender a Jesus, porque ele começava a falar do amor de Deus, ele começava a curar o povo, ele começava a atender aos pobres, ele começava a se aproximar das pessoas que eram rechaçadas pela sociedade, prostitutas, ladrões e outros, e publicanos que ali cobravam impostos e eram mal vistos pelo povo. Dessas pessoas, Jesus começava a se aproximar, e de uma forma muito maravilhosa, às vezes as pessoas questionavam e Jesus dizia, olha, não necessitam de sãos os médicos, mas os doentes, né? Eu não vim buscar justo arrependimento, mas pecadores. E era justamente esse tipo de pessoa que Jesus se aproximava, e aqueles da elite espiritual, vamos assim dizer, da elite religiosa da época, que procuravam sempre distância dessas pessoas, estavam agora com raiva de Jesus, estavam agora se opondo àquilo que Jesus praticava, e Jesus mostrando o amor de Deus, porque ele era este, né, que veio trazer o amor de Deus à humanidade. E aí eles queriam prender a Jesus, mas receavam o povo, porque o povo já podiam perceber que Jesus era um profeta enviado de Deus. A ocorrência semelhante aparece em Lucas, no capítulo 19, e o versículo 47, que diz assim, e todos os dias ensinava no templo, mas os principais dos sacerdotes, os escribas e os principais do povo procuravam matá-lo. É incrível, irmãos, ouvintes, amigos que estejam nos ouvindo, que Jesus veio trazer o amor, veio trazer a paz, veio trazer a conciliação, a reconciliação, veio trazer a vida eterna, mas ainda assim haviam pessoas, e aí o versículo mostra, principais dos sacerdotes, então, era entre os líderes religiosos aqueles de maior destaque, porque era a elite, né, vamos assim dizer, que tinha acesso ao templo para poder entrar no templo, poder entrar no Santo dos Santos, quando havia o sacrifício anual. Os escribas, que eram os responsáveis por escrever as leis, por copiar os manuscritos, por ter a preservação dos textos bíblicos nas mãos, e os principais do povo, muitos deles fariseus, né, aqueles líderes do povo, esses grupos procuravam matar a Jesus. E a gente fica pensando como alguém que só prega o amor pode despertar este sentimento nessas pessoas. E aí a gente sabe que essas pessoas se sentiam atingidas porque eles perdiam a liderança, perderiam a liderança, perderiam o status, perderia tudo que eles haviam conquistado em termos do aspecto humano, e eles não queriam perder isto, né? E Jesus, não intencionalmente no sentido de querer derrubar, Jesus na verdade veio implantar o reino, né? Ele veio trazer uma mensagem, e se a mensagem destas pessoas não era aquela que Jesus trazia, não era culpa de Jesus, era a opção deles. Então, Jesus veio trazer uma mensagem real, uma mensagem celeste. Eles foram os que se opuseram a isto, né? Mas quem de fato era este que estava sendo reconhecido como profeta, que tinha por profissão a carpintaria, que tinha por mãe Maria e que tinha seus irmãos ali conhecidos do povo? Quem de fato, né, era este? E aí Jesus, enquanto pregava, enquanto anunciava o evangelho, ele trazia, além de trazer a mensagem, ele se identificava.
quem era, né? Ele se dizia quem era. E as pessoas, por esta razão, muitos deles ainda mais se revoltavam contra Cristo. Vamos ver em João, no capítulo 8, e o versículo 42. Disse-lhe, pois, Jesus: se Deus fosse o vosso Pai, certamente me amarias. Isso Jesus estava dizendo para os fariseus opositores, que não aceitavam a palavra dele. Pois que eu saí e vim de Deus, não vim de mim mesmo, mas ele me enviou. Então, está aí Jesus já mostrando de onde veio, por quem veio, né? Quem o mandou. Né? E a razão, justamente, daqueles não amarem a Jesus. Né? Se Deus fosse o vosso Pai, disse Jesus, certamente me amarias. Né? Então, se as pessoas daquela época estavam se opondo a Jesus, é porque não tinham a Deus por Pai. Então, queridos, que nós hoje também não nos oponhamos, né? Não venhamos a nos opor a Cristo, porque aqueles que se opõem a Cristo é porque não têm a Deus por Pai. E nós temos essa necessidade espiritual de ter a Deus por Pai. Se você ainda não percebeu, não sentiu, ainda não abriu o coração para perceber a Deus por Pai em toda a sua integralidade, que a expressão Deus é meu Pai não seja uma expressão retórica, não seja uma expressão vazia, mas que seja uma realidade, que internamente, que dentro de si, você de fato possa sentir que Deus é seu Pai. E certamente, se Deus é seu Pai, você aceitará a Cristo, você terá a Cristo como seu Senhor também. Né? E o versículo diz, saí e vim de Deus, não vim de mim mesmo. Essa expressão, ela é muito interessante e nos diz muita coisa acerca de Cristo. Se Jesus diz que saiu de Deus e não veio dele mesmo, então ele faz uma distinção entre ele e o próprio Deus. Não simplesmente entre ele e o Pai, mas entre ele e Deus. Porque ele diz, não vim de mim mesmo, mas ele quem? Deus me enviou. Então, está aí a identidade de Cristo, se distinguindo de Deus, mas se dizendo enviado dele. Ele enviou. Cristo não se auto-enviou, mas Deus o enviou para a unidade. Também lemos em João, no capítulo 3, e o versículo 34. Versículo bastante interessante que diz: porque aquele que Deus enviou fala as palavras de Deus, pois não lhe dá Deus o Espírito por medida. Mais uma vez, vemos Jesus Cristo falando que ele foi enviado de Deus, né? E a Bíblia também diz que Deus lhe dá o Espírito sem medidas. Ou seja, não existe limitação para o Espírito de Deus em Cristo. Deus não oferece porções do Espírito, mas dá a liberdade a Cristo para que ele atue pelo Espírito completamente. Então, nós vemos mais uma vez a expressão que diz que Jesus é enviado de Deus. Então, este Jesus é enviado de Deus. Mas, se ele é profeta, como muitos reconheceram e de fato ele era, porque falou as verdades de Deus. Se ele foi enviado de Deus, como de fato o próprio Cristo disse que foi enviado de Deus, será que ele era algo mais além disto, né? Além de ser profeta enviado de Deus? Então vamos ver Lucas capítulo 31 e o versículo 31 e 32. Lucas capítulo 1, versículo 31 e 32. O versículo 31 diz o seguinte: e eis que em teu ventre conceberás, e darás à luz um filho, e pôr-lhe-ás o nome Jesus. Versículo 32. Este será grande, e será chamado Filho do Altíssimo, e o Senhor Deus lhe dará o trono de Davi, seu pai. Então, está aí a identificação de Jesus Cristo, né? Concebido a partir de uma virgem, mas será chamado, reconhecido como Filho do Altíssimo. Então, Jesus não era um profeta como outro qualquer,
não era um enviado como outro qualquer, mas ele era aquele a quem Deus gerou por filho e trouxe ao mundo para que anunciasse o amor de Deus. Então, quem olha para Jesus não pode vê-lo apenas como um mero profeta, como Moisés, como Josué, como Elias. Não pode ver como um mero enviado, né, como esses homens do passado foram e trabalharam a mando de Deus, a benefício de Israel, muitos deles guiando, orientando, repreendendo, reconduzindo Israel aos caminhos de Deus. Deus agora envia o seu filho em pessoa para poder falar ao povo. E como nós vemos nos versículos anteriores, existiam aqueles que queriam matar a Jesus, que queriam prender a Jesus, que não queriam ouvir a palavra de amor que Jesus vinha trazendo. Que nós não sejamos assim, que nós possamos abrir os nossos corações, que nós possamos abrir a nossa mente, que nós possamos ouvir a palavra de Deus e dar crédito, lembrando sempre que a palavra ouvir, quando nós falamos que devemos ouvir, não é apenas escutar o som da palavra, mas atendermos aquilo que a palavra determina, né? Porque se fosse o mero ouvir, o surdo não seria capaz, não é verdade? Mas este ouvir significa dizer, entender, deixar fluir, deixar nascer dentro do coração e poder atender a ordem do mestre. E Jesus, como filho do Altíssimo, ele também era algo ainda mais na história do Senhor. Vamos ver aí João capítulo 1 e o versículo 29, que diz assim: no dia seguinte, João viu a Jesus, João Batista, que vinha para ele e disse: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então está aí aquele que era conhecido como profeta, aquele que foi enviado de Deus, aquele reconhecido como filho de Deus, veio com uma missão muito especial. Veio com a missão de modificar a história da humanidade. Porque ali estava reconhecido o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E se você ainda está, meu amado ouvinte, que eventualmente ainda não tenha entregue sua vida a Cristo, na condição de, olhando para si, se ver envolto, embebidos em erros, nós te apresentamos nessa manhã Jesus Cristo, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então você precisaria e você precisa entregar a vida a Cristo para que este fardo, para que este peso de erros, que muitas vezes abate a alma do ser humano, que faz com que o ser humano sinta o peso daquilo que tem praticado, este Jesus Cristo tira das tuas costas o teu pecado. Como ele mesmo disse, o meu fardo é leve e meu jugo é suave. Então, Jesus Cristo quer te dar um fardo leve, quer te dar um jugo suave, contanto que você reconheça a Ele como Salvador. Porque você reconhecendo a Cristo como Salvador, Ele vai intermediar você a Deus. Veja lá, em 1 Timóteo, no capítulo 2, e o versículo 5, que diz assim: porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem. Então, meu amado, este que é profeta, enviado de Deus, filho do Altíssimo e cordeiro que tira o pecado do mundo, é aquele que vai intermediar você a Deus. Então, se você se sente distante de Deus, se você se sente afastado de Deus, se você muitas vezes diz que não há solução pelas coisas que você tem feito, nós te apresentamos aquele que é mediador, aquele que não errou, aquele que não pecou, aquele que quer te apresentar diante de Deus a partir do teu arrependimento, que é a chave para a vida eterna. É a chave para alcançar, né, a salvação, é o arrependimento. Então você precisa se arrepender. E quando você se arrepende, você vai buscar alguém que te ligue a Deus. E Jesus Cristo é esse que te liga a Deus. Veja também em Romanos, no capítulo 5 e o versículo 10. Estamos já caminhando para a conclusão. Diz assim:
Porque se nós, sendo inimigos de Deus, fomos reconciliados com Deus pela morte de seu Filho, muito mais, tendo sido já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. Então, o versículo nos mostra que nós éramos inimigos de Deus. Então, eu, você, todos aqueles que estão distanciados da verdadeira fé em Cristo, são inimigos de Deus, porque se opõem às coisas de Deus e praticam voluntariamente a maldade. Muitas vezes gostam até de praticar o mal, não é? Então, essas pessoas são inimigas de Deus, são opositoras de Deus. E Jesus Cristo é aquele que nos reconcilia, ele nos traz de volta a Deus. E este acontecimento se dá pela morte de Cristo como cordeiro, né? Como aquele que foi morto para perdão dos nossos pecados, né? Então, que nós sejamos também reconciliados, porque Jesus não ficou no túmulo, ele ressuscitou e pela sua vida nós seremos salvos. Amém? Meus amados, ele foi quem nos comprou para Deus. Vamos ver Apocalipse capítulo 5 e o versículo 9. Diz o seguinte: e cantavam um cântico novo, dizendo: digno és de tomar o livro e de abrir os seus selos, porque foste morto e com o teu sangue compraste para Deus, nos compraste para Deus, de toda tribo e língua e povo e nação. Então, Jesus Cristo é aquele que foi dignificado, porque ele foi morto, né? Derramou o seu sangue, e este foi o preço do nosso resgate, o sangue do inocente. É muito fácil quando alguém espera que um culpado morra, né, por aquilo que fez, ou que o culpado pague por aquilo que fez, dependendo da pena e dependendo do local e da cultura, né? Se espera que aquele que é o culpado pague pelo que ele fez. Mas Jesus Cristo pagou não pelo que ele fez de errado, porque ele não errou. Ele pagou pelo que eu fiz de errado, pelo que você fez de errado, pelo que as pessoas fizeram de errado. Então, ele foi quem derramou o seu sangue, e com este sangue ele nos comprou para Deus. Mas o sacrifício dele não pode ser em vão na minha vida. E como o sacrifício não é em vão? Quando eu aceito esse sacrifício, quando eu reconheço o meu erro, quando eu reconheço a minha falha e quando eu me entrego a Deus por causa do sacrifício que ele fez, por causa do sacrifício que Cristo fez, né? Então eu me entrego a Deus. Então, desta forma, se eu tenho esse reconhecimento, eu obtenho a vida eterna. E tudo isso, meus queridos, é a manifestação pura e verdadeira do amor de Deus. Não é outra coisa, mas puro amor. É como está escrito em João, no capítulo 3, e o versículo 16, que diz assim: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Que coisa maravilhosa! Nós podermos ver a manifestação do amor de Deus personalizado em Jesus Cristo. E este que aceitou sofrer todas as mais difíceis provas, as mais horrendas provas, uma morte terrível na cruz, é a manifestação do amor de Deus, né? Para que todo aquele que nele crê, então você é convidado a crer também, obtenha a vida eterna. Então, que Deus nos ajude, que Deus nos abençoe, que nós possamos identificar muito bem dentro da Bíblia quem é este que resolveu, aceitou, amando do Pai, vir à Terra, sofrer e morrer por mim, para que nós pudéssemos, por nós todos, né? Para que nós pudéssemos obter a vida eterna. Que Deus nos abençoe, em nome de Jesus.